Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Como todos vocês estão? Tranquilos? Agora começou mais um friozinho aí, né? Depois de umas semanas aí de calor, então friozinho, então mais um motivo para a gente ficar em casa, para a gente se cuidar e só sair quando necessário. Então, galera, se cuidem aí e bora lá para nossa sexta aula. Hoje na nossa aula a gente vai falar sobre empreendedorismo. E o que que isso quer dizer, Thiago? Que palavra gigante é essa? Então, antes de a gente começar a falar sobre empreendedorismo mesmo, que é a nossa aula de hoje, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês verem aqui o que que eu estou falando. Todo mundo está vendo minha tela aí? Eu acho que agora sim, né? Então, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, uma palavra gigantesca aí, às vezes até um trava-língua para algumas pessoas falarem, mas é o tema da aula de hoje. Também está lá na nossa apostila, lembra que a gente está seguindo a apostila na maioria das aulas aí, eu acho que a gente tem mais 2 ou 3 temas aí seguindo a apostila, depois a gente vai falar de alguns temas que não estão na apostila, mas que são muito importantes quando a gente falar de ADM. Então, a aula de hoje está entre a página 36 e a 45. Então, o material que está na apostila é complementar à aula de hoje. Hoje eu falo para vocês, explano um pouco sobre cada um dos assuntos. E na apostila tem muito mais detalhes, então eu recomendo vocês lerem essas páginas depois para aprofundar sobre o tema, que é bastante interessante, que a gente vai conversar hoje, que nada mais é do que empreender é ter seu próprio negócio. Eu não sei quais de vocês querem, eu sei que alguns alunos já me falaram que querem ter sua própria loja, sua própria empresa, querem fazer algo inovador por conta própria e não querem trabalhar para outras empresas como colaborador, né? Porque um empreendedor acaba tendo clientes que são outras empresas, se for um B2B. Então, você nunca deixa de trabalhar para outras empresas, só que você muda o seu papel aí no meio do caminho. Então, o empreendedor é o cara que é dono do próprio negócio dele. E lembrando, né, gente, esse comunicado aqui a gente fala toda a aula, só para salientar a importância, a gente não tem uma data ainda para voltar para as aulas presenciais. A gente está aguardando aí o governo, a prefeitura e a própria Anhanguera definirem qual que é a data que a gente vai voltar para nossas aulas presenciais. Então, gente, nesse meio tempo a gente vai continuar com as aulas online. Eu acho que vocês já pegaram o ritmo aí, eu vejo bastante gente fazendo as atividades, tirando dúvida comigo, se dedicando aí para aprender e dar um passo à frente, né, da galera que não está aproveitando essa oportunidade de estar aprendendo online. É uma maneira diferente de aprender, o conteúdo é o mesmo, mas é uma maneira diferente de aprender. Então, galera, continuem aí estudando, se dedicando, e assim que for autorizado, a gente volta para a aula presencial, beleza? Então, bora lá. Então, esse daqui é um curso de administração. Como toda aula, repito, a gente fala sobre administração e sobre administração. Então, nesse curso aqui, nós falamos sobre vários temas relacionados à ADM, né? Seja a parte de organização, seja as funções, seja como é o dia a dia de administrador e tudo mais. E a gente vai para a nossa aula 6. Na aula 5 e na aula 4, 3, 2 e 1, nós falamos sobre outros temas, desde conceitos e mercado da administração. Então, falamos um pouquinho como é constituída a administração, o que é ser um administrador, o que vocês aprendem no curso de administração. Depois a gente começou a introduzir o que é uma organização e uma empresa, né? Porque isso é bastante importante para entender o meio ali onde o administrador vai passar o dia a dia deles trabalhar ali, junto com pessoas, pensando na empresa, como ela vai funcionar e tudo mais, seja no primeiro, segundo ou terceiro setor. Depois a gente começou a falar sobre estratégia, que é o objetivo ali, guiando a empresa onde ela quer chegar. Então, a gente falou sobre visão, sobre os valores da empresa, a gente falou sobre plano estratégico, plano tático e plano operacional, então a gente falou bastante sobre isso. Depois a gente fez uma revisão de marketing também, porque o administrador também pode trabalhar em marketing, então a gente falou sobre a pesquisa de mercado, a gente falou um pouco sobre os 4Ps, que foi algo novo que a gente trouxe aí para essa matéria. A gente não vai falar sobre plano de marketing aqui, eu sei que está na apostila, mas a gente falou densamente sobre plano de marketing quando a gente fez a aula de marketing. A gente ficou 6 ou 7 aulas falando de plano de marketing. Então, gente, a apostila tem um resumo dele aí, quem quiser relembrar, fica à vontade, a gente não vai entrar
nesse ponto. E se alguém tiver dúvida sobre o plano de marketing, pode me perguntar também. Eu não estou com o celular perto aqui, então não vou mostrar hoje assim, manda um WhatsApp, mas podem me mandar, todos vocês têm meu telefone. E na última aula a gente falou sobre gestão de pessoas, a gente falou sobre gerações, a gente falou sobre a área do RH que gerencia pessoas, a gente falou sobre a importância das pessoas estarem todas no mesmo rumo, no mesmo barco, remando para o mesmo lugar, o quanto isso é importante para a empresa. A gente falou quanto é importante saber gerir as pessoas, entender o perfil delas. A gente falou novamente sobre gerações, falou sobre baby boomers, geração X, Y, geração Z, falou como cada uma delas funciona, falou como deixar essa pessoa feliz dessa geração, o que elas buscam, qual tipo de conflito a gente pode ter quando uma geração trabalha com a outra. Então a gente falou sobre todos esses temas aí. Se vocês tiverem dúvidas sobre eles, podem perguntar. Se tiverem dúvidas, quiserem assistir a aula 35 vezes, podem assistir quantas vezes vocês quiserem. As aulas estão free, estão abertas aí online, vocês podem assistir e reassistir e assistir de novo, e se divertir, e comentar, e falar sobre elas. Então, gente, fiquem à vontade, essa é uma vantagem da online. Na presencial é aquele jeito, teve a aula, acabou, no máximo a gente pode tirar dúvida. Na aula online, você pode ver, rever e ver quantas vezes vocês quiserem, isso é bastante interessante. Então, aproveitem bastante esse momento, beleza? Então, eu já falo sobre empreendedorismo. Eu acho que essa figura aqui representa um pouquinho sobre nós quando éramos crianças. Eu não sei se vocês, quando eram um pouquinho mais novos, aí assistiam filmes que falavam sobre limonada, né? Então a criançada ia lá, apanhava limão e ficava vendendo limonada na rua. Então eu lembrei disso daí, é uma das primeiras maneiras de empreender e criar seu próprio negócio, porque você vai pegar o limão lá, provavelmente ou do vizinho ou da sua mãe, vai criar uma limonada e vai vender. Então isso é empreender, é criar algo e ajudar a sociedade com alguma coisa. Então provavelmente o carinha da bicicleta ali estava morrendo de sede e esse carinha estava vendendo aí um suco de limão aí bem geladinho para ele ficar mais confortável dirigindo a bike. Então, ou pensando nos dias de hoje, esse cara da bike aí é um cara do delivery, então ele deve ser ou do iFood, ou da Rappi, aí, ou da James, por exemplo, do Uber Eats. Então, esse cara tá indo lá, ele tá pegando ali o dinheirinho dele também, o suco que ele vai entregar. Então, esse suco aí vai acabar refrescando um pouco, ele vai fazer essa entrega. Então, tem muita coisa acontecendo hoje em dia aí, empreendedorismo tem muita oportunidade. Se vocês querem seguir na área aí, gente, eu super recomendo. Eu sou empreendedor, então eu gosto bastante da área, então eu criei minha própria empresa, que é a YouGrowth. A gente trouxe a YouGrowth em algumas aulas aí para falar sobre o que a gente está fazendo. E quando a gente começar a falar de empreendedorismo, eu vou contar um pouquinho da minha experiência aí, porque é bastante divertido, é bastante desafiador. Às vezes você se sente um pouco sozinho, mas tem muito aprendizado. A gente vai falar um pouco sobre isso aí durante a aula. Então, eu vou passar 2 vídeos para vocês hoje para falar sobre empreendedorismo. Depois disso, a gente vai falar mais sobre o tema. Eu gosto de trazer vídeos porque vídeos ilustram bastante os temas que a gente fala durante a aula. Então, lembrando que os links dos vídeos estão aqui embaixo. Então, se vocês quiserem ver, rever e ver novamente, é só clicar no link aqui embaixo e fiquem à vontade. Eu vou dar o play aqui para vocês verem. São 2 vídeos, os 2 links estão aqui. E bora lá assistir. Eu vou tirar o fone aqui e aumentar o volume. Conseguem ouvir bem. As coisas estão progredindo na Ellison. O Jeremy está se preparando para apresentar a nova linha de produtos que eu pedi para ele desenvolver. Enquanto isso, o Ian e o Aristotle instalaram um novo sistema de administração de estoque. Isso permite que eles saibam o que temos em estoque, onde ele está, o que precisamos repor, e segue um modelo de reabastecimento. Opa. Foi mal, gente. Apertei o botão errado. Voltamos aqui, não vou apertar mais nada. As coisas estão progredindo na Ellison. O Jeremy está se preparando para apresentar a nova linha de produtos que eu pedi para ele desenvolver. Enquanto isso, o Ian e o Aristotle instalaram um novo sistema de administração de estoque. Isso permite que eles saibam o que temos em estoque, onde ele está, o que precisamos repor, e segue um modelo de reabastecimento. Oi, pessoal. Tudo em paz? Oi, mano.
Que Bom te bom ver. ver você. Estou me preparando para assinar o contrato da nova loja e estou empolgado para ver todos os novos produtos e o plano de marketing por trás de tudo. Vamos olhar os produtos. Isso é tudo? Isso é tudo. Eu fiz um conceito muito bom de caixa organizadora. Tipo, quando chega em casa e tira tudo. Nós queríamos lançar alguma coisa que pudesse juntar todos esses itens, todas as peças da Edison. O fato é que tem que ter acetato para ficar interessante. É uma alça metálica para óculos de sol. É opcional, ele combina. Tipo um cordão com os meus óculos? Isso. Ele protege seus óculos. Protege seus óculos ou protege você de perder os óculos? De acabar perdendo eles. Isso. Perder os óculos é um problema enorme. Ah, então, não acredito. A gente. É sério que você. Caramba, você disse isso mesmo? E tem acetato aqui? Não. Sem acetato. Mas acontece que era esse o plano, achar coisas feitas de acetato. Olha, todo esse acabamento em adornos disso aqui pode ser transformado, pegando acetato e fazendo os emblemas com ele. Minha maior preocupação eram os metais, fechos, coisa do tipo. Isso tá ridículo. Sério? Você acha? E a tarefa era encontrar produtos que são feitos de acetato. Parece justo. Essas peças que você está vendo, se quiser, podem ser modificadas para se encaixar com a marca. Mas, sem dúvida, o fator decisivo em tudo isso foi o prazo. Eu não sei porque eu não estou conseguindo me comunicar direito com o Jeremy, mas estamos aqui um mês depois e, para ser sincero, eu acho que a apresentação está pior. Se eu tivesse feito o que eu normalmente faço, que é achar um lugar, que é construir, gastar dinheiro e surpreender vocês com isso, eu estaria completamente ferrado agora. Trouxemos essas peças porque sabíamos que poderiam ser entregues na loja em 30 dias. Se você acha que uma marca pode se recriar em 30 dias com itens que ela não tinha antes e com um objetivo a longo prazo, qual é a chance disso? Não vai embora sem as... Vamos lá, galera. Vídeo 2 agora, hein? Você acha que uma marca vai se recriar em 30 dias? Qual é a chance disso? Tem muita chance aí. A tarefa era voltar com produtos em acetato. Não tem acetato nenhum nisso. A tarefa era voltar com produtos em acetato. Não tem acetato nenhum aqui. Nós nunca fechamos um acordo sobre isso. Leva 2 semanas do acordo. É claro que tínhamos um acordo. Eu tô falando isso diretamente para você e não para eles. Eu não esperava que fosse um produto final, tipo, tadá! Tudo que eu queria é que pensassem em produtos de acetato. Se eu tivesse confiança nisso, eu diria, tá bom. Mas isso não aconteceu. O Jeremy me deixa completamente louco? Sim, mas definitivamente isso é responsabilidade do Aristótle. Ele conseguiu ir até a Grécia e fazer um monte de coisa. Mas o fato dele ter deixado esses detalhes passarem despercebidos me mostra como ele é incapaz de gerenciar pessoas. Então, como eu posso ficar confortável com ele gerenciando uma loja? E aí eu pensei, no fim das contas, que eu não acho que seja apropriado para a empresa, nesse momento, abrir uma loja, porque eu não sei como nós geraríamos receita. Discordam? Então, olha só, guiar e liderar tudo isso foi muito difícil. Não. Você discorda da lógica de negócio por trás disso? Você abriria uma loja amanhã? Não. Eu estou me sentindo absolutamente em conflito agora, porque enquanto eu estou frustrado com algumas coisas que ele faz, também estou fascinado com o talento que ele esconde. E eu vejo uma pontinha disso e eu sei do potencial que ele tem, que é fenomenal, sabe? Sinceramente, isso é um desastre. Eu não estou certo de que esses caras estão agregando valor. O que eles trouxeram de verdade, além de terem encontrado alguma joalheria online e ter trazido para a reunião com uma caixa, hein? Então, o que todo mundo trouxe nisso foi lealdade e foi... Escuta, de uma perspectiva empreendedora, o que foi trazido à mesa? De verdade. Olha, eu sei, tá bom, eu sei. De uma perspectiva é o seguinte, vamos lá, olha só, é o seguinte, nada. Mas eu não estou dizendo que você não é amigo deles. Ah, com certeza, isso é... Eu acho que você precisa entender que o que aconteceu aqui foi um fracasso. Correto. Isso não significa que eu estou indo embora. E você precisa entender que você não tem que manter pessoas por perto que não possam ajudar a empresa a melhorar porque acha que ficaria sozinho. Eu entendo isso. Você A questão é que... Exatamente. Então você vai ter que fazer as correções. Correto. Isso preserva a amizade. Tem razão. E leva a empresa para frente. Precisamos relançar a marca nas próximas semanas. Vamos planejar que em 2 semanas vamos lançar todos os produtos. E talvez a gente apareça com algumas outras extensões. Tá bom? Faz sentido. Tudo bem. Obrigado. Obrigado. Não. É isso, galera. Exatamente isso. Então, empreender não é fácil. Vocês viram que eles quiseram
Eles combinaram que eram para criar produtos de acetato. Aí fica a dica, não vou falar o que é acetato, então se vocês pesquisarem na internet, mandarem um WhatsApp do que é acetato, vocês vão ganhar um parabéns. Então, quem conseguir descobrir o que quer, mandar um WhatsApp para mim, vai ganhar um parabéns aí. É uma atividade extra que não vale nota nem nada, mas é só para a gente brincar um pouquinho. Mas eles precisavam criar produtos de acetato, então a empresa deles precisavam criar isso. Esse cara aí, ele provavelmente é um investidor, a gente vai falar sobre investimento daqui a pouco, ele vai investir na empresa desses caras, e esses caras não fizeram nada disso, eles quiseram mudar o business da empresa deles, comprando coisas para prender óculos, caixas, tudo mais, que não tinha nada a ver que eles tinham combinado com o cara, e foi totalmente um fracasso, né? Daí você vê também que o cara ali de óculos que estava conversando com ele no final era o líder, então ele tinha que repensar o negócio, pensar nas pessoas que estavam trabalhando junto com ele. Então, o empreendedor, ele acaba sendo um líder, ele acaba sendo um gerente de projeto, ele acaba sendo um cara de marketing, ele acaba sendo um cara de finanças. Então, é um cara de administração pura. Então, se você quiser aplicar a administração quase como um todo, não vou dizer como um todo, você empreende, porque empreende, você vai aplicar marketing, você vai aplicar RH, você vai aplicar gestão de pessoas, você vai aplicar estratégia, você vai aplicar finanças, você vai aplicar tudo que você aprende dentro de um curso de marketing. Então, para quem quer aplicar a DM como um todo e ser empreendedor, é uma ótima oportunidade, mas é bem complexo, viu? Não vou dizer que é fácil, você pode falir, quebrar e acontecer isso milhares de vezes. Então, o que a gente viu aqui nesse vídeo, né? Primeiro, a gente viu que empreender não é algo fácil, eu acabei de falar isso daí, então, vocês viram que eles erraram totalmente no tipo de produtos que eles deveriam colocar na loja, eles falaram sobre algo feito de acetato e fizeram coisas feitas de metal e caixinhas que não tinham nada a ver. Depois disso, você trabalha com muitas incertezas e riscos, então, mesmo o negócio de acetato, eles não têm certeza que vão dar certo. Lembra que ele falou? Vocês podiam trazer alguns protótipos, algumas ideias de acetato aqui, mas nem isso era certeza que ia dar certo. Então eles foram lá e trouxeram coisas que com certeza funcionariam, entre aspas. E mesmo assim o investidor falou assim, vocês estão loucos, a gente não vai vender isso daí que não tem nada a ver. E por último, ter um mentor é algo que pode ajudar e muito. Então imagina se esses caras não tivessem esse sócio, investidor, mentor, né, que falam para eles que estava tudo uma bosta. Eles iam lançar a loja assim, essa loja ia dar super errado, eles iam se lascar e provavelmente eles iam falir. Aconteceu isso, inclusive, com a minha empresa. Quando a gente teve a primeira ideia de empresa, né, um termo para quem quer empreender também é uma palavra que chama pivotar. Pivotar é mudar seu negócio totalmente para um outro tipo de negócio no meio do caminho, né, no meio da construção. Então, a gente tinha uma ideia de construir uma coisa, aí conversando com um mentor, ele falou, não tem nada a ver, tem muito risco, isso que vocês estão fazendo aí, cara, tem grande chance de ser um fracasso. A gente, no meio do caminho, mudou o negócio, então a gente ia para um caminho, ele deu algumas dicas, algumas informações, a gente mudou esse caminho aí, foi para outro caminho. Então, é muito importante vocês ouvirem as pessoas, porque elas vão ajudar vocês a melhorar o negócio e chegar em outro patamar. Beleza? Mas o que é empreendedorismo, né? Tem um texto bem grande aqui, se vocês quiserem, pausa esse vídeo e leiam com calma, eu vou só fazer uns highlights aqui de algumas coisas importantes. Então, nada mais é do que a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções, investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Que bonito, professor! Mas, resumindo, o que é isso? O empreendedor, ele vê um problema, cria uma solução para resolver esse problema. Então, ele vê um problema que existe na sociedade hoje e cria uma solução para isso. Quer um exemplo? Nesses tempos de corona, a gente não é recomendado sair de casa. Só que para você fazer uma consulta médica, você deveria sair de casa. Então, por que não criar um aplicativo onde você pode fazer consultas pela internet? Então, eu sei que a lei ainda proíbe isso daí, ainda não é possível fazer a telemedicina, é um pouquinho complexo. Mas imagina que ao invés de você saírem até o hospital, correr risco, você pode fazer essa consulta pela internet e beleza. E tá de boa lá, já fez a consulta, se for uma gripe, já toma um remédio, se for uma dor de cabeça, já receita alguma coisa e já resolve isso sem sair de casa. Então, esse é um cara que viu um problema, ele tem uma dificuldade, ele criou uma solução e ofereceu isso daí
pro mercado, ajudando também a sociedade, porque daí evita com que as pessoas vão ao hospital e se contaminem lá, sendo que elas podem ficar em casa. O empreendedorismo, aqui a gente tem duas definições, ele está diretamente associado à inovação e também é responsável por realização de novas combinações. Quando a gente fala de inovação, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de inovação para não falar de invenção, tá? Porque quando a gente pensa em inovação, a gente pensa no Mark Zuckerberg, que criou uma rede social que não existia nada lá naquela época, ou um Thomas Edison, que criou a lâmpada, ou o Carl Benz, que criou o carro. Então, pense em caras que, tinha um negócio que não existia, foi lá e criou. A gente pode falar como inovação coisas mais simples, como, por exemplo, o Outback. O Outback, o que ele inovou? O que tem de diferente? Ele tem costelinha de porco, vários restaurantes têm costelinha de porco, ele tem hambúrguer, ele tem batata, então, ele tem chopp, ele tem refrigerante, ele tem comida como todos os outros. Mas o que o Outback inovou que faz com que as pessoas amem, encham a fila daquele lugar e vão sempre? Ele inovou no atendimento. Então, o atendimento do Outback é espetacular. O cara senta na sua mesa. Quando você faz aniversário, você ganha uma sobremesa. Vira e mexe, tem um combo ali que você pode comer e compartilhar. É um lugar para levar os amigos, para você conversar e ficar ali horas. Então, o Outback inovou no atendimento. Então, ele não criou nada tecnológico, espetacular, que inventou do zero. Ele melhorou o atendimento, que normalmente no restaurante, aquele garçom mal-humorado que não queria te atender, atendeu super bem os clientes e criou um novo nicho aí, um tipo de restaurante que todo mundo quer ir. E isso também é inovação. Então, inovação não é só criar algo do zero totalmente novo, é criar algo que realmente mude o jeito que está sendo feito hoje. Beleza? E aqui a última essência do empreendedor está na percepção e no aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios. O que são novas oportunidades no âmbito dos negócios? Vamos pensar assim. A pandemia fez a gente ficar preso em casa. Quais são os novos negócios que podem acontecer quando a gente é obrigado a ficar em casa? Primeiro, a gente não pode ter nada presencial. Então, você pode criar, por exemplo, uma loja de roupa que vai até a loja do cara, você manda uma caixinha com várias roupas, o cara experimenta, compra aquilo que ele quiser e devolve a caixinha para você. Segunda coisa, você pode criar uma sala de aula online. Então, ao invés de gravar o curso, a gente pode sentar todo mundo, entrar numa sala de aula online e ter a aula como se fosse presencial na sala da sua casa e tudo mais, então, ao vivo fazendo a aula. Então, são coisas que você pode criar aproveitando uma crise, aproveitando uma oportunidade. Então, o empreendedor, ele aproveita essas oportunidades para criar coisas. E como é que é o empreendedorismo no Brasil, né? Só para vocês verem, o empreendedorismo do Brasil é bastante alto, então bastante gente empreende, seja por necessidade, seja porque quer inovar, seja porque está de saco cheio de trabalhar numa multinacional, numa empresa para outras pessoas. Então, a gente tem uma taxa de empreendedorismo de 38% aqui do ano de 2018. Ou seja, são 52 milhões de pessoas dedicadas ao próprio negócio. É gente pra caramba, 52 milhões de pessoas é muita gente. E o país, o Brasil, né, ele é o que tem maior taxa de empreendedorismo comparado ao BRICS, né? BRICS nada mais é do que os países emergentes aí que tem grande potencial, que é Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia. Então, dentre esses países, o Brasil é o que mais tem empreendedorismo. Então, muita gente é empreendedor no Brasil. Eu sei que vocês, alunos, muitos vão querer ser empreendedores. Então, o Brasil tem uma baita oportunidade para a gente empreender. A gente só tem que fazer da melhor maneira possível. Não vou dizer que tem uma maneira certa, porque não existe fórmula. Porque existe uma fórmula de empreendedorismo, todo mundo seguiria essa fórmula e ninguém quebraria, todo mundo se daria bem. Então, é uma taxa legal para a gente ver que existem muitos empreendedores no Brasil e está bem fomentado. A gente só tem que tentar fazer aquilo da melhor maneira possível para não quebrar a cara. Porque muitas empresas, a maioria delas quebra no primeiro ano ou até o terceiro ano de vida, e muitas delas quebram. Então, tem que tomar bastante cuidado para não dar um tiro no pé e se lascar. E o que é ser empreendedor, né? E ser empreendedor é começar algo novo, então começar o próprio negócio, seja uma franquia, às vezes você vê uma oportunidade de uma franquia do Shining Box, por exemplo, na região onde vocês estão, e vocês vão lá e pegam uma franquia do Shining Box e começam a vender comida chinesa a rodo, seja criar uma comida totalmente do zero, igual aquela galera
fazenda do futuro que cria uma comida baseada em planta que tem gosto de carne, aquele hambúrguer que é feito de planta, mas tem gosto de carne. Então, eles começam a aproveitar oportunidades e criar coisas para vender. Seja também a galera que faz maionese vegana, por exemplo. Então, eles viram um nicho de mercado, tem muita gente virando vegano, vegetariano, e falta produtos para essa galera. Então, eles vão lá e criam isso. Então é aquela pessoa que sai da zona de conforto, da área de sonhos e parte para ação. Então, o cara não só imagina uma coisa, mas ele sai e faz isso daí acontecer, que isso também é de grande valia. O empreendedor é um realizador que coloca em prática novas ideias por meio da criatividade. Então, é um cara que tem que usar criatividade. Você não precisa ser um criativo nato, mas você precisa pensar criativamente como fazer as coisas acontecerem. Então, um bom empreendedor faz bastante isso daí. Indo para o próximo slide aqui, pum! Qual é a característica de um bom empreendedor, né? De um empreendedor no geral. Então, eu levantei aqui algumas características que o empreendedor precisa ter. O primeiro delas é o otimismo. Então, todo empreendedor tem que ser bastante otimista. Então, ele tem que pensar que o negócio vai dar certo. Então, se o empreendedor já começa pensando que vai dar merda, que vai dar ruim, cara, já desiste, porque vai dar ruim com certeza. Sem dúvida alguma vai dar ruim, porque, é tanto obstáculo, tanta coisa que você tem que ultrapassar, que ser otimista é fundamental para você seguir no seu negócio. Por que isso? Porque, cara, no Brasil é tudo bastante complexo, né? Tem bastante legislação, bastante lei, tem bastante competidor. A galera vai desacreditar porque eu sou um produto novo, então não tem tanta confiança. Você não sabe muito bem como atacar o mercado. Então, cara, você tem que ser bastante otimista aí para conseguir. Autoconfiança. Então, aqui também dentro da autoconfiança, eu digo também para você ser bastante, como eu posso dizer, autoconfiante é você realmente ter confiança que aquilo vai dar certo, né? Que você vai acordar todos os dias pensando que você vai conseguir realizar aquilo, às vezes, como empreendedor, você se sente sozinho, às vezes, porque você está pensando no negócio como um todo, você não tem aquele parceiro que tá com você naquilo, às vezes você tá acordando e fala, eu não sei o que eu tenho que fazer hoje, tenho tanta coisa para fazer, eu não sei nem onde começar. Então, o otimismo e a autoconfiança, eles meio que se juntam, porque o empreendedor precisa ser otimista e ter confiança que aquilo vai funcionar. Ele não pode ter soberba, viu? Ele não pode se achar, isso vai dar certo e eu sou apaixonado pelo meu negócio. E isso acaba fazendo o que? A sua empresa quebrando, porque você acaba não tendo a visão das coisas que estão acontecendo. Você tem tanta certeza que o negócio vai dar certo que você acaba quebrando. Então, você tem que ter otimismo, autoconfiança, coragem. Você vai ter que ter coragem para falar com pessoas que você nunca falou. De mandar um e-mail para um cara que, é super famoso e faz sentido para o seu negócio, para ver se ele quer falar com você. Às vezes o cara vai te ignorar, você tem que insistir. O cara vai fazer uma reunião com você sem vontade alguma de fazer reunião, depois você vai ter que insistir para vender para o cara até que você consegue. Então, você tem que ter um cara de coragem. Resiliência e perseverança. Então, resiliência é você conseguir não se afetar com as coisas que acontecem, porque você vai receber vários nãos. Você, por exemplo, eu em um mês de empresa não vendi nada, você começa a pensar, putz, que merda que eu fiz da vida, eu preciso procurar emprego, porque senão eu não vou ter dinheiro para me sustentar e tudo mais. Então, você precisa ser um cara forte, resiliente. Vocês viram aqui que eu só falei de características que são complicadas, né? Então, porque empreender não é um negócio fácil. Depois disso, você tem iniciativa, você tem que criar as coisas, tem que ir atrás, você não pode ficar esperando as coisas acontecerem, você tem que ir atrás e sair perguntando e falando com as pessoas. Tem que ser liderança, tem que ter liderança. Vocês viram lá no vídeo que o cara tinha que liderar, os amigos dele ali não estavam conseguindo liderar. Então, se você não consegue gerir bem as pessoas, o negócio não vai funcionar bem. Tem que ter o máximo possível de planejamento. É bem difícil planejar quando você empreende, mas tem que ter pelo menos um mínimo de planejamento para fazer as coisas acontecerem. Tem que ter um network, então tem que conhecer pessoas, tem que conversar com pessoas, tem que adicionar pessoas, tem que participar de eventos, tem que participar de feiras, tem que participar de eventos online. Então tem que estar onde todo mundo está para conversar com eles, conhecer pessoas e criar negócios, e tem que ser rápido. Então, não adianta você esperar 5 anos para lançar um negócio, porque se lançar em 5 anos vai ser tarde demais. Então, você tem que ter tudo isso e ser rápido também. Então, é bastante coisa para o empreendedor. Então, fica a dica aí, quem quer empreender,
tem que pensar muito bem nisso tudo aí, que são coisas que você vai ter que ter para poder criar o seu próprio negócio. E quais são os tipos de empreendedor, né? Existem vários tipos, tá? O empreendedor não precisa ser aquele cara, ou aquele cara nerd, ou aquele cara que cria uma rede social nova, né? Então tem vários tipos de empreendedorismo. Então tem o informal, que é aquele cara que ganha dinheiro para o seu dia a dia, não está muito preocupado o que vai acontecer daqui a 10 anos, ele simplesmente abre o negócio dele ali e, ganhando o que ele sustenta por ele por mês, está bom demais. Tem o cooperado, que é ligado a cooperativas, então ele empreende, mas ele entra num fluxo, então seja um cara, um costureiro, um artesão, alguma coisa que, para criar um fim lá para uma empresa maior, ele vai lá e fornece para isso daí, então ele entra no meio do caminho, cooperando com uma outra empresa. Tem o MEI, né, que é o individual. Normalmente esse cara aqui, quando você vai trabalhar como PJ numa empresa, a empresa vai exigir que você seja um MEI, então você vai criar uma empresa que é você mesmo. Então você vai criar uma empresa de uma pessoa só. Depois é o franqueado, que é um cara que abre uma franquia, não é óbvio? Então é o cara que vai abrir a franquia, seja de um restaurante, seja de uma escola, então o cara que abre um CNA, o cara que abre um Shining Box, um cara que abre um McDonald's, então é um cara que abre uma franquia de um outro restaurante. Tem o social, que resolve problemas de área pública que a área pública não consegue, então é um cara bastante focado no seguinte, vamos pensar no Uber. Aqui no Brasil é bastante difícil você se locomover. O táxi era absurdamente caro. Você tinha metrô, que é bastante escasso, então você não consegue ir para todo lugar de metrô. Por exemplo, aqui no ABC não tem muito metrô, ainda mais em São Bernardo. Aqui em São Caetano tem trem, em São Bernardo não tem nada. Então, você tem um táxi que é absurdamente caro, você tem falta de ônibus e trem. Então, o cara fala assim, como é que eu vou resolver isso? Eu vou colocar carros por aplicativo para poder levar essas pessoas. Então o cara criou o Uber. Então criar Uber é pensar em alguma coisa que faz bem para a sociedade, que o governo não está conseguindo fazer, você criar uma empresa privada para fazer isso. Então é o cara público. O cara do conhecimento é um cara que tem profundo conhecimento em determinada área, então ele acaba empreendendo pelo conhecimento dele. Então seja um professor que é um empreendedor, seja um jogador de futebol que manja muito de jogar bola, seja um artista, um cantor, alguma coisa que tem muito conhecimento em cantar, em criar música, alguma coisa assim, então o cara acaba ele tendo autoridade em alguma coisa e acaba empreendendo nisso daí. Ou do próprio negócio, que abre um negócio por estilo de vida, que é o mais comum. Então a maioria da galera abre um negócio porque gosta muito daquele que faz, então abre um negócio, abre uma loja de roupa, abre uma empresa como a minha, que é de desenvolver e ensinar pessoas, abre um negócio de TI para poder ajudar a empresa. Então, você tem vários tipos de empreendedor aí, e algum desses aqui pode encaixar para você ou não. Você pode olhar tudo isso aqui e falar assim, eu não nasci para isso, eu quero ter um emprego numa empresa e trabalhar numa empresa grande, ou eu quero ser um especialista em alguma coisa numa empresa, eu quero ser um gerente, um diretor de uma empresa. Então, você pode ir para vários caminhos, tá? Esse aqui é só um dos caminhos que possibilita ao fazer um curso de ADM ou qualquer outro curso. O curso de ADM é legal porque ele acaba te ensinando um pouco como funciona cada uma das áreas da empresa. E como captar dinheiro, né? Como é que um investidor aí consegue captar dinheiro? A primeira opção é guardar dinheiro, então você acaba trabalhando vários anos guardando dinheiro para você começar a empreender, então é o capital próprio, significa dinheiro do próprio bolso. Depois disso você tem incubadoras, aí eu vou falar sobre incubadora, aceleradora, investidor anjo e venture capitals, que são momentos diferentes da sua empresa. Então, incubadora, ela vai pegar a sua ideia, você tem uma ideia super legal na cabeça, e você quer colocar essa ideia no papel e fazer ela funcionar. Então você faz o quê? Você incuba essa ideia, você vai numa empresa que vai te ajudar a tirar a sua ideia do papel. Então ela vai incubar a sua ideia. Você tem uma segunda opção, que é uma aceleradora. A aceleradora vai fazer o quê? Ela vai pegar a sua ideia que já saiu do papel, então você já tem um produto para vender e vai fazer com que o seu negócio acelere, ou seja, ele ganhe escala, ele começa a vender mais, ele começa a virar notório, ele começa a ter mais clientes do que ele tem hoje, então ele começa a acelerar realmente seu negócio para ele ir mais rápido. Depois disso, você tem os investidores, né? O mais conhecido deles é o investidor anjo,
que é o quê? O seu negócio já está com bastante cliente, está crescendo bastante, só que falta dinheiro, falta capital para você crescer mais e conseguir mais clientes. Então, o investidor anjo vem para colocar dinheiro e sua empresa crescer ainda mais. Depois disso, você vem as Venture Capitals. Qual a diferença dos dois? Venture Capital também é um investimento, só que é um investimento muito maior. Uma aceleradora aqui, a gente está falando de mais ou menos 200 mil reais de investimento na empresa. O investidor anjo vai investir até uns 500 mil. Uma Venture Capital aqui, que é uma empresa que investe, vai investir de 1 milhão a 100 milhões, 300 milhões dentro da sua empresa. Então, vai investir muito dinheiro para o seu negócio acontecer. Só que se o seu negócio não encontrar nenhum investidor, nenhuma empresa que vai acelerar, e você não tem capital próprio, você pode fazer um empréstimo. Que empréstimo nada mais é do que você ir no banco, ir num BNDES, em algum lugar, pegar um dinheiro emprestado para poder investir no seu negócio, depois pagando isso daí, essa dívida aos poucos. Beleza, gente? Aqui é só algumas maneiras de você captar dinheiro para ajudar o seu negócio, para quando você já é um empreendedor. E algumas dicas aqui, para finalizar a aula de hoje, eu vou dar algumas dicas para vocês para empreender, né? Algumas coisas até mesmo que eu vivi, né? Primeiro, definição da atividade. Evite investir em mercados da moda. Se você vê que tem um mercado que tá todo mundo indo, toma bastante cuidado, porque isso pode gerar uma bolha, isso pode gerar um problema e pode quebrar. Exemplo típico disso é paleta mexicana. Teve uma época que todo mundo investia em paleta mexicana. Aí, deu pouco tempo depois, a maioria delas quebrou, muitas nem existem, hoje nem existe quase uma lojinha de paleta mexicana, normalmente é só aquela geladeirinha que fica em comércio, alguma coisa assim, então, bastante cuidado com coisas que são da moda. Diferenciação, então é muito importante se diferenciar dos demais. Tem um termo que a gente não vai entrar na aula de hoje, mas se você quiser pesquisar, que fala sobre oceano azul e oceano vermelho, se alguém quiser empreender e quiser saber mais sobre o assunto, me dá um toque. Oceano vermelho é você entrar num lugar onde tem muito concorrente, todo mundo faz a mesma coisa. Oceano azul é você entrar no mar onde você não tem concorrentes e você consegue vender muito seu produto porque você é único. Então, tente se diferenciar, porque senão você vai entrar no oceano vermelho, vai ser igual aos outros, só que já tem algumas empresas que já dominam o mercado, então você não vai conseguir vender nada e vai ter total insucesso. Escalar é o que a empresa faz para continuar crescendo, então é uma palavra que vocês vão conhecer bastante, que toda vez que você for querer ter uma startup, você vai ouvir a palavra escalar, que é crescer a startup. Escalar e pivotar são duas palavras que são bastante interessantes. Pivotar é ficar mudando o negócio, como eu falei para vocês, mudar o negócio do nada. Depois, converse com especialistas. Então, gente, conversa com gente da área, conversa com pessoas que estão estudando do ramo, conversa com pessoas que têm experiência no assunto, para você ter uma visão que talvez você não tinha antes de criar aquilo lá. Seja flexível. Os rumos do seu negócio podem mudar a qualquer momento. Para vocês terem uma ideia, a gente tem menos de um ano de empresa, já mudou uma vez o que a gente quer fazer e vai provavelmente mudar de novo agora. Então, a gente vai criando as coisas para o mercado, entendendo como o mercado funciona e vai mudando isso daí aos poucos. Então, a gente está mudando agora praticamente de uma empresa de educação para uma empresa de TI. Olha que interessante, no meio do caminho a gente percebeu que tem essa chance, então a gente está pensando em migrar o nosso negócio para isso. Depois, fique atento aos feedbacks dos seus clientes. Então, quem são os primeiros clientes? Eles estão falando mal de alguma coisa? Se atente, porque provavelmente outros clientes vão ver a mesma coisa. Então, ataque isso, resolva isso para continuar crescendo e fique de olho nos seus concorrentes. Se o concorrente lançou uma coisa nova, fica de olho neles, e vai atrás para fazer melhor o que eles estão fazendo. Essas aqui são dicas que eu realmente aprendi empreendendo, então fiquem de olho nisso. Se vocês quiserem mais dicas e conversar sobre empreender, podem conversar comigo, eu estou aberto para falar sobre isso daí, fiquem à vontade para me perguntar. Beleza, gente? Isso era a aula de hoje. Era bem rapidinho falar sobre empreendedorismo, para vocês terem uma ideia como funciona. Lembrando que a apostila tem bastante conteúdo sobre empreendedorismo também, nas páginas que eu falei lá no começo, acho que começa a partir da página 36. Fiquem à vontade para darem uma lida e tendo dúvidas podem me perguntar. O desafio é bem legal hoje. Hoje, dentro do desafio, vocês vão entrar nesse link, que também está na descrição do vídeo aqui abaixo. Dentro desse link, vocês vão poder fazer um quiz e descobrir que tipo de empreendedor você é. E vocês vão responder aqui nesse link que tipo de empreendedor você é e qual característica tem esse empreendedor. Então,
Só ir lá dar uma olhadinha, tá tudo certinho aqui no link desse formulário. Respondam lá e se tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar. Beleza, gente? Então, essa aqui era a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Uma aula falando sobre empreendedorismo, falando sobre uma coisa que eu vivo no dia a dia, que eu gosto muito, e que um cara de ADM tem muita chance de querer trabalhar nisso se ele quiser. Então, gente, dúvida é só perguntar, mandar o WhatsApp. Se quiserem comentar o que acharam da aula também, podem mandar o WhatsApp, ou podem comentar aqui no vídeo também, eu leio todos os comentários. Então, gente, boa aula para vocês. Semana que vem a gente está de volta, hein? Abração para vocês e tchau, tchau.